pessoal, vamos falar aí sobre o que foi tratado na nossa semana 6 do PET 3 de Filosofia, terceiro ano, e que a gente está falando sobre o pensamento de Michel Foucault, um filósofo super importante aí na contemporaneidade, né? Filósofo que viveu aí no século XX e é um dos principais ícones de um movimento intelectual chamado pós-modernidade. Se você quiser saber mais sobre Foucault, dê um clique aí no card acima ou na descrição do vídeo abaixo, que tem um videozinho super legal aí explicando com maiores detalhes os principais conceitos da obra desse importante filósofo do século XX. Bora para as questões? Número 1. Gilberto Cotrim, ao tratar da pós-modernidade, comenta as ideias de Michel Foucault, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. E o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se deter apenas no macropoder concentrado no Estado, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social, isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretárias, os guardas, os fiscais, etc. Gilberto Cotrim, Fundamentos de Filosofia, em que ele está citando aí um trecho de Microfísica do Poder. Vamos ao enunciado. Pelo exposto por Gilberto Cotrim sobre as ideias de Foucault, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir. Letra A. O ideal de igualdade entre os homens. Observe só, né, que como o enunciado diz, trata-se de uma questão de interpretação de texto, e Foucault está falando aí sobre micropoderes, né, relações de poder, e não sobre relações de igualdade. Portanto, essa está equivocada. Letra B. O total direito político de acordo com as etnias. Foucault não está falando aí sobre etnias, nem algo do gênero. Portanto, isso daí não tem nada a ver com a resposta correta. Letra C. As normas estabelecidas pela disciplina social. Será que isso é correto? Sim, cara. Ele está falando que na contemporaneidade, ou melhor, desde a Revolução Francesa, os micropoderes, né, os poderes, eles já deixam de ser algo que está sob o controle do Estado, né, sob o poder do governo, e passa a ser pulverizado em todas as instituições da vida social, e isso tem a ver com um quê ideológico, né? Você educa as pessoas para transmitir certas ideias que vão levar ao controle social. Então agora, né, o controle sobre os indivíduos vai se dar a partir dos pais que a gente tem, a partir dos nossos professores, do pastor, enfim, vai se dar em diversas dimensões da realidade, né? Hoje em dia, sobretudo, né, as redes sociais, etc. Então, o Foucault está dizendo que o controle sobre a nossa vida, né, a nossa liberdade não é absoluta, porque existem várias esferas do poder que vão nos disciplinar. Portanto, a letra C está correta, beleza? Letra D. A repressão exercida pelos menos instruídos. Não, ele não estava falando sobre um grupo específico de pessoas, né, apenas. Mas grupos que são bem heterogêneos. Professores até pode ser, né? Os mais instruídos e tal. Em tese, né? Mas isso também tem a ver com pessoas simples, né? Como seu pai, que talvez nem estudou direito e tal, ele foi educado de determinada forma, não só pela escola, mas por outras vias, e ele cria uma percepção da realidade. Então não tem a ver com o nível de instrução, beleza? A letra E. O ideal de liberdade individual. O Foucault não está falando de liberdade, mas de que o sistema cria para limitar a nossa liberdade e para as coisas funcionarem de acordo com os interesses, né, dos grandes e tal, das elites e tal. Basicamente é isso, pessoal. Bora para 2? A 2 está falando sobre a obra Vigiar e Punir, do Foucault. E é o seguinte. Em sua obra, Foucault tematiza as relações de poder a partir de uma contraposição entre as formas de punição dos regimes absolutistas europeus e aquelas utilizadas pelas sociedades democráticas a partir do século XVIII.
Essa análise tem como foco principal o tratamento dedicado ao criminoso nesses períodos. Sobre esse estudo, é correto afirmar que, então veja bem, Foucault fala que durante o regime absolutista, né, durante o período da Idade Moderna e tal, antes da Revolução Francesa, existia uma punição que era visualmente bastante evidente, né, e era feito para chocar. Eram os suplícios, né? Você já viu na história e tal, né? Tiradentes foi esquartejado depois de ser enforcado. O Filipe dos Santos, ele foi morto, arrastado por um cavalo. Enfim, esse tipo de punição, né? Como sei lá, gente queimado na fogueira. Tudo isso era muito usado até a Revolução Francesa. Depois disso, essa ideia cai e passa-se a ser criados mecanismos muito mais sutis para poder controlar as pessoas. E esses mecanismos estão inclusive embutidos na cabeça das pessoas, de modo que pessoas que convivem com a gente diariamente põem limitações sobre o nosso modo de agir e pensar. Então vamos ver, dentro dessa perspectiva, quais as opções elas fazem sentido. Bora lá. Número 1. Enquanto no direito monárquico o tratamento do criminoso era feito a partir do exercício da punição, nos regimes posteriores do século XVIII, cria-se uma sociedade no qual o poder de vigilância é usado como mecanismo de disciplina. Bom, basicamente é isso que o Foucault está falando, né, pessoal? Essa vigilância ela é dada de maneira sutil, pessoas vão fiscalizando sua conduta. Você que mora em cidade pequena, aí você vê isso com muito mais clareza, né? Toda hora a pessoa está comentando a vida do outro, focando. Isso vai, de certa forma, determinar, ou, de certa forma, pode, inclusive, limitar a sua liberdade. Você vai agir de acordo com o que as pessoas falam. Então, portanto, essa está correta. Número 2. O espetáculo do suplício não tinha por objetivo restituir o poder do rei, já que não se tratava de um mecanismo sem nenhum efeito sobre os súditos. O único efeito do suplício seria a dor sobre o corpo. E isso explicaria por que os crimes continuavam ocorrendo mesmo no regime tão intenso de punição. Essa está errada, né, pessoal? Como assim? Você queima a pessoa em praça pública, isso não choca, isso não tem nenhum efeito sobre os súditos? Óbvio que isso tem uma finalidade pedagógica e tal, e é o rei fazendo valer, né, o seu poder de controle sobre os súditos. Portanto, essa está errada. Número 3. Nos regimes marcados pelo suplício, todo ato criminoso é tratado como uma afronta ao poder do rei, que teria o suplício como um instrumento de exercício do poder que for ofendido pelo crime. Está correto essa, pessoal? Sim, é exatamente o que eu falei acima, né? O rei vai mostrar o seu poder criando uma punição que choca sobre os indivíduos. Então essa está certa. Número 4. O suplício é considerado por Foucault como uma iniciativa de punição sobre o corpo do indivíduo, ou seja, uma dolorosa pena e atroz contra o corpo do criminoso. O grau de pena varia segundo o grau do delito. O suplício seria um grande espetáculo que pretendia mostrar aos demais o que ocorreria com esses caso afrontados por esse central. Está certo isso, pessoal? Sim, segundo Foucault, sim. E assim, a praxis, né, mostra isso, né? Eu vou fazer um grande evento na praça pública, que eu vou matar um indivíduo que cometeu um ato equivocado, para que outras pessoas não queiram estar lá no lugar dele. Então, basicamente, essa é a ideia. Portanto, recapitulando, pessoal, a 1, a 3 e a 4 estão corretas. E analisando as opções abaixo, a alternativa correta, portanto, é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar por hora. Até o PET 4, pessoal. Tchau!